E aí, turma boa da Escola Maria Dolores, estamos juntos aqui para mais essa videoaula. Agora com o projeto Professores e Alunos Conectados. A nossa aula de hoje para a turma do 7º ano. Vamos falar um pouco de ecologia, ecossistemas, ok? Então nós temos aqui o nosso resumo da aula de hoje, os ecossistemas. Nós temos aí a definição de ecossistema, que é um conjunto dos seres vivos mais os elementos não vivos de um determinado ambiente. Como assim, professor? Fatores ambientais, certo? Os fatores ambientais, nós temos aí a luz, né? São elementos não vivos, né? Temperatura, pressão e salinidade, quantidade de sal no ambiente, certo? Então, aí nós temos exemplos de elementos não vivos. Então, esses fatores ambientais influem na distribuição dos seres vivos. Eu tenho certos animais, certos seres vivos que vivem apenas nessa região, mas que não conseguem viver em outra região, certo? Então, nós vamos ver isso daí. População, um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, todos aqueles indivíduos, aqueles seres que pertencem à mesma espécie, formam uma população. Se eu juntar um conjunto de populações, certo, que vivem em uma determinada região, nós temos uma comunidade. Então, comunidades são um conjunto de populações de um determinado ecossistema. Totalidade de organismos vivos de determinado local, ou seja, todos os animais, os organismos vivos daquele local formam, né, a comunidade. Então vamos ter aí, né, várias populações formando uma comunidade. Características dos ecossistemas terrestres, né? Nós temos aí a tundra, certo? Que é caracterizada por temperaturas muito baixas, solo congelado, invernos longos, verões curtos, encontrada ao redor do Polo Norte, como nós temos aí a localização Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Finlândia e Sibéria. Os vegetais da tundra absorvem pouca água, certo? Porque o solo está sempre congelado. Então eles são adaptados a viver com pouca água. A flora, nós temos aí exemplos de flora, né? Líquens, musgos, gramíneas, ou seja, dos vegetais, certo? A fauna, animais, nós temos aí insetos, aves e alguns mamíferos. Mamíferos, exemplos, a rena, a lebre, né? O coelho da neve, o urso, o lobo e assim por diante, certo? Temos aí uma imagem do meio da tundra. Continuando aqui, nós temos a taiga, temperaturas baixas é a característica dela, verões pouco mais quentes e longos, um pouco mais diferente, né, da nossa tundra. Cascas das árvores espessas e folhas com formato de agulha que evita a transpiração excessiva. Então, a característica, verões quentes e longos, demorados, então a vegetação tem que se adaptar, certo? Então, as cascas das árvores são mais espessas, mais grossas, e as folhas têm um formato de agulha para evitar perder água, certo? Ocorre na Sibéria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Temos exemplo aqui de fauna, animais, lobo, ursos pardos, linces, raposas, entre outros. Temos anfíbios, répteis, aves, ou seja, temos uma boa diversidade. É comum a presença de pinheiros com folhas em forma de agulhas que transpiram pouco. O caule das aves da taiga tem casca espessa que protege as plantas da ação do frio. Então nós temos aqui a ilustração. Floresta temperada, árvores que perdem folhas no outono e árvores que permanecem verdes durante todo o ano. Frio no inverno e calor no verão, primavera e outono com temperaturas amenas, temperaturas mais ou menos parecidas. Vegetação em 4 estratos locais. Nós temos maneiras: o rasteiro, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Ocorre nos Estados Unidos, Europa Ocidental, na China, no Japão e Coreia. A flora, parte da vegetação, nós temos exemplo de carvalhos,
né, nogueiras, castanheiras. A fauna, com relação a animais, lobos, linces também encontramos lá, raposas, javalis, esquilos, entre outros invertebrados também, como insetos também. Então nós temos aqui a floresta temperada, ok? Nosso assunto aqui, representação. A pluvial tropical, pluviosidade se refere à quantidade de chuva e temperatura elevadas. Então, a quantidade de chuva e a temperatura é muito grande. Então, chove bastante e as temperaturas também são altas. Ocorre na Ásia, África, Austrália, nas Américas Central e do Sul. América do Sul, exemplo, nossa floresta amazônica. A fauna e a flora são bastante diversificadas, tem muitos tipos de espécies, típicas da faixa equatorial da Terra, aquela linhazinha do Equador, parte central, ok? Pouca vegetação rasteira, baixinha, a alturazinha ali do solo. Muitas epífitas, como orquídeas. Então nós temos aí um pouco da representação da floresta pluvial tropical. Deserto, acho que todos conhecem aqui mais ou menos como seria, né, um ambiente num deserto. Chuvas escassas, exemplo, nós temos aí o deserto do Saara, na África. A flora, dominam as cactáceas, né? Ou já deve conhecer o famoso cactus. Né? Na fauna de animais, nós temos artrópodes, certo? Répteis e roedores. Existe também na Ásia, na Austrália e nos Estados Unidos. As espécies de plantas geralmente têm folhas reduzidas exatamente para evitar, né, a perda de água, já que a água é escassa. E essas folhas são transformadas em espinhos. Então temos aqui a representação do deserto. Campos, predomínio de vegetação herbácea. Nós temos a fauna, exemplos, o búfalo, o antílope, zebra, girafa, chacal, entre outros. Nós temos como exemplos de campos as savanas africanas, as pradarias norte-americanas, né, pampas sul-americanos, estepes russos e cercados brasileiros. Olha aí o nosso campo, né, nosso ambiente de campo, também conhecido como savana, né? E nós temos aí ecossistemas marinhos. Nós temos os seguintes ecossistemas, né? Plâncton vive na zona iluminada, até onde a luz do sol consegue chegar. Então, a parte iluminada, né, dos ambientes marinhos, nós temos o ecossistema plâncton, formado por algas, protozoários, microcrustáceos, né, como siris, mas bem pequenininhos. Aqui estão os principais produtores das cadeias alimentares, aqueles que vão servir de alimento para as outras espécies. O ecossistema nécton, formado de moluscos, as famosas medusas, peixes e mamíferos. Nós temos aí o exemplo da baleia. O ecossistema benthos, poríferos, anêmonas do mar, crustáceos, peixes carnívoros, bactérias decompositoras são alguns exemplos. Ok? Então, nós tivemos aí uma boa diversidade, falando aí de diversos tipos, né, de ecossistemas existentes no nosso planeta. E aí, a gente segue para a nossa atividade. Nós temos aí pergunta 1, né, o que é um ecossistema? O que seria, né, o que é uma comunidade? A pergunta 2, o que é uma população? Na 4, por que os vegetais da tundra não absorvem do solo uma grande quantidade de água? Por qual motivo eles não fazem isso? Na 5ª, como é constituída a flora da tundra? Do que é composta? Né? Lembrando, flora se refere à parte vegetal e a fauna à parte animal. Cite, na 6, alguns componentes da fauna da tundra, animais, né? Complete as frases na 7ª. Então você tem para completar, lembrando, muito cuidado aqui ao ver o PDF. Temos aqui vírgula.
Então, esses espaços maiores é o cantinho para você preencher, ok? Como exemplo, o item a flora da taiga é constituída principalmente de taranã, vírgula, cujas folhas têm a forma de completa, com superfície bem reduzida que evita transpiração excessiva. Então, cuidado com a pontuação, aqui na questão 7. Temos aqui espaço, temos aqui o ponto, ok? Aqui nós temos o ponto final bem aqui. O ecossistema localizado na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na China, no Japão e na Coreia qual é o ecossistema, certo? Cuidado aqui no item D. A vegetação na floresta temperada distribui-se em 4 níveis. Nós temos o rasteiro, temos o segundo nível, vírgula, o terceiro nível e o quarto nível, ponto. Então, nós temos aqui para completar 1, 2, 3, ok? E assim segue. Palavra, aqui também uma. Questão 8. Em que local do globo terrestre se localiza a floresta pluvial tropical, que parte, né, do nosso planeta? 9. Qual é a característica da vegetação dos campos? Tem isso. Associe o que for referente a cerrados, você coloca A, savana B, pradarias C, pampas D, Saara E. Então, associar primeira coluna com a segunda, A, B, C, D, E, bem simples. Questão 11. O que as plantas do deserto apresentam para reduzir a transpiração excessiva? Uma característica dessas plantas. Ok? Questão 12. Cite alguns locais onde se encontram desertos. Tá? Alguns exemplos de onde a gente pode achar desertos aqui no nosso planeta. 13. Qual é o ecossistema onde as árvores características são os carvalhos, as nogueiras e as castanheiras? O nome desse ecossistema. 14. A que ecossistema pertence à floresta amazônica? Ela faz parte de qual ecossistema? 15. Há um ecossistema onde as árvores perdem as folhas no outono para evitar a transpiração. Qual é esse ecossistema falado aqui na nossa aula? 16. Na derrubada da floresta amazônica ocorrem os seguintes fatos. Nós temos o fato número 1, fato número 2, 3, 4. A ordem lógica dos acontecimentos, ou seja, quem acontece primeiro? Eu acho que é o 4 primeiro, depois vem o 3, o 2 e o 1. Então, qual seria a sequência? Quem vem primeiro, quem vem em segundo, quem vem em terceiro, que acontece por último. Então, essa ordem lógica, você vai assinalar aqui um desses itens. E a 17, bem simples, você vai analisar o que a gente falou aqui. Nas afirmativas a seguir, escreva V se for verdadeiro ou F se for falso. Justifique para você tentar ver por que foi verdadeiro, beleza. Se foi falso, o que é que está errado? Certo? Justifique as afirmativas falsas. Porque o item A eu coloquei que é falso. Por que é falso? Porque não acontece assim, acontece isso. Ok? Assim você fica sabendo não só o que é certo e errado, mas também fica sabendo o porquê que está errado. Ok? Então essa foi a nossa atividade desta semana. Nosso assunto desta semana foi ecossistemas. Siga as orientações, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Assinar as notificações, ativar ali as notificações, ok? Para você ficar atento sempre que a gente colocar alguma coisa nova aqui, ok? Então esse foi a nossa aula de hoje. Professores e alunos conectados, valeu, até a próxima.